Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia, auditores, fiscais de renda, todos que acompanham esta sessão. Enquanto o Parlamento do Estado de São Paulo discute um projeto de lei, que é o de número 806, por meio do qual o governador Geraldo Alckmin solicita autorização legislativa para que São Paulo Previdência, SPPrev, participe de um fundo de investimento imobiliário, estamos assistindo informações vindas de Brasília que foram classificadas pela Rede Globo como sendo graves e que merecem uma análise de todos nós, independente do momento em que estejamos aqui no debate na Assembleia Legislativa. É sabido agora que foram gravadas imagens de recursos sendo dados na forma de propina para comprar o silêncio do deputado Eduardo Cunha e, mais do que isso, que a Polícia Federal fotografou e rastreou 2 milhões de reais entregues ao primo de Aécio Neves no mesmo movimento de calar quem está na prisão, e havia uma grande preocupação de que ele pudesse contar tudo aquilo que tem conhecimento. E fala-se, inclusive, que há uma gravação, eu não assisti, do presidente Michel Temer, dizendo que, de fato, era preciso adotar essas medidas para comprar o silêncio de Eduardo Cunha, ainda que preso. Então, é preciso que a gente faça o debate aqui sobre qual é a visão que nós temos hoje da gestão das políticas públicas e do controle que a sociedade pode exercer diante de todo tipo de malfeito que acaba sendo praticado, seja em âmbito da União, dos estados e dos municípios. E a coisa é mais grave quando a gente observa que há uma estratégia em curso de privatização, de terceirização, de dilapidação do patrimônio público, inclusive no Estado de São Paulo. Eu fui médico sanitarista concursado da Secretaria de Estado da Saúde até o momento em que pedi exoneração e contribuí para o IPESP, Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. E a carteira do IPESP, que depois acabou sendo levada para a SPPrev, ela é composta de inúmeros terrenos valorizados no município de São Paulo, imóveis que foram sendo progressivamente abandonados, mas também patrimônio na Grande São Paulo e no interior. Patrimônio esse que não é do governo do Estado, patrimônio que é dos funcionários públicos que contribuíram de forma obrigatória para constituir o fundo do IPESP. E no processo de constituição da SPPrev, foi dito que haveria lisura no trato desse patrimônio, que haveria transparência na utilização e na preservação desse patrimônio dos servidores públicos e que nós não deveríamos nos preocupar porque o governo seria correto na maneira de encontrar meios de que esse patrimônio não fosse sendo dilapidado ao longo dos anos. Não é o que se viu. Da mesma forma que nós podemos dizer que estes imóveis, esses terrenos, estas construções foram se deteriorando, não houve a preocupação de, por meio de investimentos, garantir que aquele valor fosse sendo atualizado em face do processo inflacionário. A proposta agora apresentada pelo governo Geraldo Alckmin, e mais uma vez a Assembleia Legislativa é instada a dar um cheque em branco, autorizando que o patrimônio da SPPrev possa ser incorporada e aplicada num fundo de investimento imobiliário, peca novamente pela falta de transparência.
Nós não temos conhecimento, porque isso não faz parte dos anexos do projeto de lei, quais são esses imóveis, qual é o valor vinculado a esses imóveis, de que maneira a SPPrev será onerada pela participação neste fundo de investimentos, que certamente cobrará uma taxa de administração que no mercado chega a ser da ordem de 4%. Ora, nós estamos entregando, então, um patrimônio que é do povo paulista, dos funcionários públicos do Estado de São Paulo, para que seja utilizado no mercado imobiliário, sem que nós tenhamos uma lista, um rol detalhado de onde estão esses imóveis, de qual é o seu valor de mercado, qual era o valor que tinham quando foram passados do IPESP para a SPPrev e de que maneira se pretende cobrir os gastos de taxa de administração dentro de uma lógica que o governo do Estado vem tendo, que é de fazer caixa. E vários foram os projetos de lei encaminhados à Assembleia Legislativa, mais recentemente, diante do quadro de crise econômica que estamos vendo no país e também em São Paulo, com o único objetivo de fazer caixa. Foi exatamente nesse sentido que a Assembleia autorizou a alienação à venda de patrimônio dos institutos públicos de pesquisa, muitos deles vinculados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a pedido do secretário, deputado licenciado Arnaldo Jardim, com a clara intenção de transformar em ativos financeiros um patrimônio que estava imobilizado. É um governo que não tem criatividade para gerar desenvolvimento sustentável, para criar a possibilidade da obtenção de recursos adicionais e que vem se desfazendo de um patrimônio que é do povo paulista, como se fosse do governador Geraldo Alckmin, da sua equipe ou dos partidos que lhe dão sustentação. Então, esse projeto de lei, encaminhado à Assembleia Legislativa em 2016, nada mais é do que um novo passo dado na lógica do desmonte do Estado, da quebra da gestão pública, da dilapidação do patrimônio do povo paulista e dos funcionários públicos do Estado de São Paulo, entregando para a iniciativa privada, para um fundo imobiliário, sem que nós saibamos, reitero aqui, qual é o rol de imóveis a ser entregue e, por outro lado, qual será a instituição financeira que ficará com a responsabilidade de gerir este fundo imobiliário, certamente cobrando do poder público uma taxa de administração que, ao invés de acrescer recursos no Tesouro Estadual, virá numa lógica oposta, que é a lógica de ceder ao interesse dos grandes grupos econômicos, sobretudo os grupos imobiliários. E aqui eu quero fazer referência que são exatamente esses grandes grupos imobiliários, ao lado de grupos que operam no setor saúde, que têm sido os maiores financiadores de campanhas eleitorais de vários partidos políticos, entre eles o próprio PSDB. Então, a mudança que se propõe aqui, mais uma vez, pedindo autorização legislativa, vem na esteira de dezenas de projetos de lei encaminhados à Assembleia Legislativa e depois condensados num projeto de lei guarda-chuva, por meio do qual a Assembleia autoriza que imóveis sejam alienados, vendidos, sem que haja um processo de concorrência e sem que haja as audiências públicas previstas na legislação com os pesquisadores científicos e sem que a Assembleia tenha controle exato sobre quais são os imóveis, quais são os valores envolvidos, quais são os agentes financeiros que participarão deste processo e qual é o controle que a Assembleia, o Tribunal de Contas e a sociedade teremos sobre mais esta maneira de dilapidação do patrimônio público. Agindo desta maneira,
sem controle, sem transparência, nós estamos sujeitos a ver repetido em São Paulo aquilo que está sendo denunciado hoje no Congresso Nacional. São ações desse tipo, feitas na calada da noite, sem um debate com a sociedade, sem uma discussão com todos os setores interessados, em especial os funcionários públicos, aqueles que fazem parte de carreiras estruturantes das políticas essenciais, como é o caso da saúde, que é uma política de relevância pública, ou em outras áreas, que ficam sabendo depois pelo Diário Oficial, ou quiçá pela mídia, de que mais uma decisão foi tomada na Assembleia Legislativa, sem que tenha sido exaustivamente discutida, nem no âmbito do Poder Executivo e tampouco no Poder Legislativo, porque a prática aqui não tem sido de realização de audiências públicas, de trazer os representantes do governo, de ouvir o contraditório e de criar mecanismos de controle para que o dinheiro público e o patrimônio não sejam utilizados em benefício de grandes grupos financiadores de campanhas eleitorais. Por esta razão, o nosso posicionamento é contrário a este projeto de lei. E fazemos aqui a denúncia que esse projeto de lei não vem isolado, ele vem na esteira de vários outros, que têm a mesma lógica de quebra do Estado, de quebra da gestão pública, da entrega do interesse público para as consultorias privadas e de privatização da gestão e do patrimônio sem que os seus interessados maiores pudessem interferir e decidir se de fato é isto que foi proposto a eles quando da criação da SPPrev. E, por fim, não há como dizer que a situação é de tranquilidade e que, portanto, se trata de um embate entre partidos políticos e projetos políticos. É de tanta gravidade a denúncia trazida ao conhecimento público hoje pela mídia, envolvendo diretamente o presidente Michel Temer, envolvendo Aécio Neves, presidente do PSDB, e esperamos que venha isto acompanhado de um esforço de elucidação se de fato houve a compra do silêncio do deputado Eduardo Cunha para que, na questão da JBS, não houvesse retaliações e nós soubéssemos de que maneira este grande grupo empresarial vem agindo também no sentido de influenciar a política no país e de condicionar decisões no parlamento que venham de acordo com os seus interesses de grupos econômicos e não no interesse da população. É exatamente por isso que nós defendemos a antecipação das eleições previstas para 2018. É exatamente por isso que nós defendemos a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana, que não seja formada pelos atuais deputados federais, sabidamente comprometidos por este método de financiamento de campanhas eleitorais, para que nós possamos passar o país a limpo. Em Brasília, em São Paulo, nos municípios e em qualquer um dos níveis da federação, é preciso que nós coloquemos em debate de que maneira a forma como está organizado o Estado brasileiro tem propiciado a realização de acordos e negócios escusos que depõem contra o exercício de uma função pública relevante, como é o caso, por exemplo, do exercício de mandatos parlamentares, como esse que nós exercemos no parlamento, no maior parlamento estadual do Brasil. Nesse sentido, então, senhora presidente Maria Lúcia Amari, quero aqui dizer que a bancada do Partido dos Trabalhadores é contra esse projeto de lei, porque ele fere o interesse dos servidores públicos, porque ele dilapida patrimônio, porque ele não tem transparência e porque, mais uma vez, nós estamos favorecendo os financiadores de campanhas eleitorais.